Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Num relâmpago, uma figura ágil apareceu ao lado da cabeça de Xixentia e 30 centímetros de raio atingiram a boca de Xixentia. A figura e a fala de Xixentia pararam. Sua expressão era como se ele tivesse comido um monte de merda e se engasgado. Alguns dos gênios espectadores ficaram atordoados e chocados, e a deusa Bingvei também ficou atordoada. O tempo parecia congelado naquele momento. O pé de Zhaofeng não só atingiu a boca de Xixentia, como também a espremeu para dentro dela. A boca de Xixentia ficou instantaneamente queimada e esse prodígio esmagador pagou o preço por subestimar seu inimigo. No entanto, Zhaofeng não era tão privilegiado quanto os outros pensavam. Que corpo poderoso! O pé de Zhaofeng pareceu bater em uma montanha e ficou dormente. Xixentia finalmente reagiu e rugiu, fazendo o chão tremer, e então lançou punhos em direção a Zhaofeng, simples e diretos, mas poderosos. Antes que os punhos chegassem, a rajada de vento já era capaz de fazer com que um rank místico verdadeiro normal vomitasse sangue. Uma vez atingido diretamente pelos punhos, o resultado era impensável. Uma sombra brilhou, e Zhaofeng apareceu a dezenas de metros de Xixentia. Em termos de velocidade e movimento, Zhaofeng superou Xixentia. Dos 5 prodígios esmagadores, o corpo e a defesa de Xixentia eram os mais fortes, mas sua velocidade era apenas média. Flor mística do relâmpago de gelo. Zhaofeng levantou a palma da mão e fundiu sua linhagem com seu Ki do espírito verdadeiro, enviando auras de gelo e relâmpagos sobre Xixentia. Uma grande flor de gelo e relâmpagos floresceu e depois explodiu. Depois de atingir o rank místico verdadeiro, a fusão de gelo e relâmpago de Zhaofeng se tornou mais perfeita e seu poder aumentou muito. Nos últimos dias, Zhaofeng absorveu a energia da pedra mística do relâmpago e compreendeu as leis naturais do relâmpago. Isso elevou seu controle sobre o relâmpago a um novo patamar. A herança do relâmpago de Zhaofeng quase atingiu o 3º andar mais alto e começou a exceder a herança original, pois havia mesclado percepções obtidas da pedra mística do relâmpago e da Bíblia do Tesouro da Flor Mística. Esta palma deve ser capaz de ameaçar os prodígios esmagadores agora. Zhaofeng semicerrou os olhos e num piscar de olhos apareceu acima de Xixentia. Depois que a poeira baixou, o casco de Xixentia ainda estava ileso. Zhaofeng respirou fundo. Percebeu que a pele de Xixentia havia se transformado quase em pedra e quase não era mais feita de carne e osso. A pele de pedra tinha uma forte resistência contra gelo e raios. É inútil. A defesa de Xixentia é incomparável no rank de Senhor Verdadeiro. Apenas linhagens em erosão ou habilidades elementais da madeira podem ameaçá-lo. A deusa Bingvei não ficou surpresa com a cena. Dos 5 prodígios, apenas a defesa do corpo encantador de jade de gelo místico da deusa Bingvei poderia ser comparada à de Xixentia, mas em termos de poder, ela estava muito longe. Os ataques de Zhaofeng eram principalmente baseados em raios ou gelo, e a Bíblia do Tesouro da Flor Mística era tendenciosa em direção ao elemento vento. Entretanto, tanto o raio quanto o gelo foram neutralizados pelo elemento terra de Xixentia. Zhaofeng obviamente não era especialista no elemento madeira ou em habilidades de veneno erodido. Pirralho de cabelo azul, você vai pagar pela sua ignorância. Xixentia rugiu e levantou os braços no ar enquanto uma camada de luz marrom amarelada aparecia e depois desaparecia. Não é bom. O olho espiritual de Deus de Zhaofeng sentiu algo e, no instante seguinte, seu corpo começou a cair. Toda a área foi afetada por uma força de tração que arrastou Zhaofeng para baixo. Em termos de velocidade e movimento, Zhaofeng havia combinado a herança do relâmpago com a agilidade da Bíblia Sagrada da Flor Mística. Ele obviamente superava Xixentia em velocidade, mas se seu corpo fosse 45.000 quilos mais pesado, não importava o quão rápido alguém fosse, sua velocidade diminuiria. O corpo de Zhaofeng caiu no chão e sua carne e ossos ficaram sob intensa pressão. Cada passo exigia um uso de energia muito maior do que antes. Este é o talento da linhagem de Xixentia, domínio da gravidade. Embora Xixentia não seja rápido, seu talento da linhagem pode diminuir a velocidade dos outros. A deusa Bingvei riu friamente. Foi por isso que se ela se juntasse a Xixentia, até o Tianyao provavelmente perderia. O domínio da gravidade de Xixentia e seu poder de gelo podem até mesmo selar um senhor verdadeiro normal até a morte. Pedra quebrando as montanhas com força. O punho de Xixentia começou a brilhar em amarelo e o ar e a terra começaram a vibrar. O primeiro parecia estar empurrando uma grande montanha com ele. Sob o domínio da gravidade, a velocidade de Zhaofeng diminuiu em 60 a 70% e ficou muito mais lenta que a de Xixentia, enquanto este último era como um peixe na água. O punho aterrorizante de Xixentia se fixou em Zhaofeng, de modo que este não conseguiu se esquivar. Zhaofeng sentiu uma onda de perigo e convocou sua Bíblia do Tesouro das 3 Flores,
o trono de gelo atrás dele enquanto a figura antiga lhe dava poder. Perfuração de relâmpago de gelo. Zhao Feng estendeu a palma da mão e o poder do gelo e do relâmpago explodiu. Esta palma se concentrou mais no congelamento e os arredores ficaram cobertos por um véu de gelo. Xi Shenqian foi afetado e quanto mais perto ele chegava de Zhao Feng, mais lenta sua velocidade se tornava. Ele obviamente roubou isso da herança do gelo místico. A deusa Bing Wei cerrou os dentes enquanto observava. Suas habilidades se concentravam em diminuir a velocidade, congelar e selar. Quando seus oponentes realmente se aproximavam, eles se transformavam em estátuas de gelo, mas eram rebatidos por Zhao Feng. E agora o relâmpago de gelo perfurante de Zhao Feng roubou informações das habilidades da deusa Bing Wei e as usou em seu poder de linhagem. Xi Shenqian finalmente chegou perto de Zhao Feng e o lótus de 3 flores foi atingido diretamente. As pétalas da Bíblia Sagrada das 3 flores se quebraram instantaneamente, camada por camada, e sua luz diminuiu pela metade. Sob o impulso do tesouro de 3 flores de lótus, Zhao Feng pôde recuar dezenas de metros, e com o bater do manto das sombras Yin, desapareceu. Xi Shenqian, que estava em vantagem, percebeu que Zhao Feng havia se tornado invisível, então começou a observar o local em silêncio. Ele estava confiante de que no domínio da gravidade a velocidade de Zhao Feng seria muito reduzida e ele não teria nenhuma vantagem sobre ele. Neste momento, Xi Shenqian soltou um suspiro enquanto suprimia Zhao Feng com sucesso. Ele não achava que o cavalo preto número 1 fosse tão problemático antes. Uma sombra tênue apareceu do nada e revelou a figura de Zhao Feng. Este Xi Shenqian realmente me contra-ataca. A velocidade de Zhao Feng diminuiu ao enfrentar Xi Shenqian. Na realidade, qualquer gênio especializado em velocidade estaria em desvantagem contra ele. Nesse momento, Zhao Feng havia escapado do alcance do Doma da gravidade. O alcance do domínio da gravidade era de apenas 100 metros. Parece que o combate corpo a corpo é definitivamente uma opção inviável. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng girou novamente enquanto ele planejava. Quando ele chegasse perto, sua velocidade seria reduzida. Defesa forte, combate corpo a corpo forte, velocidade média, desajeitado. Um sorriso malicioso apareceu no rosto de Zhao Feng. Um arco de cristal apareceu em sua mão e 3 flechas de prata estavam presas a ele. Item de longo alcance. Xi Shenqian viu a arma de Zhao Feng e sua expressão mudou ligeiramente. Xi Shenqian obviamente conhecia suas fraquezas. Ele não era bom em combate de longa distância ou combate aéreo. Zhao Feng logo descobriu a fraqueza de seus oponentes. Xi Shenqian rugiu e avançou em direção a Zhao Feng com uma rajada de vento. Sendo um dos prodígios esmagadores, a velocidade de Xi Shenqian não era lenta. Era um pouco mais rápida do que os níveis finais normais do rank místico verdadeiro. Sua explosividade também foi chocante enquanto ele perseguia Zhao Feng. Olho da alma de gelo. O olho esquerdo de Zhao Feng se tornou um abismo congelante que enviou uma frieza para a dimensão de energia mental. Xi Shenqian apenas sentiu seu coração gelar e seu ritmo diminuir. Um frio congelante começou a congelar sua consciência e ignorou sua defesa física. Ataques de energia mental desconsideravam ataques físicos. Mesmo que a defesa física de Xi Shenqian fosse 10 vezes mais forte diante do olho da alma de gelo, não ajudaria em nada. Só seria eficaz contra o olho de Deus do fogo relâmpago. A velocidade de Xi Shenqian caiu pela metade e suas ações ficaram rígidas. Ele era um cultivador de corpos, o que significa que sua fonte de energia mental não era forte e era mais desajeitada contra o olho da alma de gelo. Zhao Feng revelou uma expressão presunçosa de longe. Embora o olho da alma de gelo não tenha sido eficaz contra a deusa Bing Wei, seu efeito foi óbvio em Xi Shenqian. Garoto, você. Xi Shenqian soluçou e rugiu, mas sua expressão estava ligeiramente congelada. Seu corpo estava quente, mas aquela frieza parecia envolvê-lo e até mesmo seus pensamentos quase congelaram. Zhao Feng lentamente soltou seu arco e o arco olhou e enviou flechas uma após a outra em direção a Xi Shenqian e explodiu. Xi Shenqian uivou, mas a distância entre ele e Zhao Feng parecia ser a de uma montanha de gelo. O poder do gelo e do relâmpago começou a explodir e congelar o corpo de Xi Shenqian. Infelizmente, o poder do gelo pode diminuir a velocidade do oponente e o poder do relâmpago pode entorpecer o oponente. Com cada flecha, o corpo de Xi Shenqian obviamente congelava e, combinado com o olho da alma de gelo, seu efeito era dobrado. O olho da alma de gelo não é muito poderoso instantaneamente, mas pode ser usado por um longo tempo. Zhao Feng manteve seu olho da alma de gelo focado em Xi Shenqian. O olho da alma de gelo era um ataque de energia mental. Com sua grande fonte de energia mental, ele podia continuar por muito tempo. 10 respirações depois, o corpo de Xi Shenqian estava congelado e nuvens de fumaça saíam de sua cabeça. Cada passo era seguido por uma pausa. Através do olho da alma de gelo e do arco olhou, Zhao Feng controlou a situação com sucesso.
Seus ataques eram sem vergonha e continuavam atingindo uma articulação nas pernas de Xixentia. Não importa quão forte seja a defesa, se esse ponto for continuamente atacado, uma brecha aparecerá. Como isso pode ser? O rosto da deusa Bingvei perdeu toda a cor enquanto ela olhava com descrença. Dos 5 prodígios esmagadores, além de Tianyao, ela não conseguia pensar em ninguém que pudesse forçar Xixentia a esse ponto. Esta era uma batalha pertencente aos prodígios esmagadores e havia muitos espectadores. Dentro da bolha de luz, os gênios que observavam por perto começaram a se reunir, de uma dúzia a várias dezenas. Em uma montanha solitária na direção noroeste, um selvagem de 2 cabeças e 4 braços observava a batalha de longe. Vamos esperar até que ambos se machuquem e então correr e matar todos eles. Os 2 chefes do Taiyin Xuangyi riram. Aquela deusa Bingvei queria que fossemos seus lacaios, não somos tão fáceis de enganar. Ninguém pode nos dar ordens. O ancião Taiyin Xuangyi sorriu maliciosamente. Taiyin Xuangyi não concordou em trabalhar junto com a deusa Bingvei, mas estava observando em segredo. A situação correu bem, a deusa Bingvei e companhia realmente foram lutar. A presa aos olhos do prodígio esmagador era mais forte do que se imaginava e suprimiu o prodígio esmagador. O homem de pedra foi totalmente suprimido. O homem de pedra não consegue revidar. O rosto de Taiyin Xuangyi ficou surpreso e ele olhou para o campo de batalha com descrença. Perto do rio, Zhao Feng disparou seu olho da alma de gelo e congelou a consciência de Xixentia enquanto ele corria pelas fronteiras. Cada ataque do arco olhou fazia Xixentia tremer de frio. Xixentia rugiu em direção ao céu, mas não conseguiu mudar o fato de que estava diminuindo a velocidade. Ele era forte, mas não conseguia se aproximar do oponente. Que triste! Embora sua defesa fosse forte, o arco olhou de Zhao Feng mirou em seus joelhos e continuou bombardeando ali, aumentando a lesão em cima da lesão. Com o passar do tempo, a mente de Xixentia foi ficando ferida. Se ele não tivesse um item de proteção da alma, o ferimento em sua mente seria muito pior. Era óbvio que antes da reunião sagrada do dragão verdadeiro, os anciões de Xixentia lhe deram um item de proteção da alma para compensar sua fraqueza em energia mental. Arena antiga. A arquibancada e o palco, incluindo os soberanos, estavam assistindo à batalha. Zhao Feng. Os juniores gritaram de admiração. Inacreditável, sua velocidade é suficiente para se tornar um novo prodígio esmagador. Antes, quando ele lutava contra a deusa Bingvei, ele mal conseguia empatar, mas agora está derrotando Xixentia sem esforço. Mais de 99% dos espectadores estavam assistindo a esta batalha. Desde o início do encontro sagrado do dragão verdadeiro, um novo gênio conseguiu se tornar um prodígio extraordinário. Irmão Zhao, você já chegou a este ponto. Contarei esta notícia aos 13 países e ao mestre do clã da Lua Quebrada. Yang Gan estava cheio de lágrimas enquanto seu corpo tremia de excitação. Naquele momento ele quase enlouqueceu de felicidade. O clã da Lua Quebrada produziu um gênio. Acredito que o irmão Zhao será capaz de mudar a situação da região das nuvens quando retornar aos 13 países. Yang Gan ficou muito feliz e esperançoso. Com a atual taxa de crescimento de Zhao Feng, ele definitivamente será capaz de aumentar mais as heranças após a reunião do dragão sagrado verdadeiro. No palco, os 9 soberanos assistiram silenciosamente à batalha de Zhao Feng e Xixentia. Zhao Feng realmente atingiu o nível de prodígio esmagador. Este é o 6º prodígio esmagador da reunião sagrada do dragão verdadeiro. Haveria o 7º ou até mais. O vice-senhor do palácio, de pele bronzeada, disse em tom baixo, com expectativa nos olhos. Ninguém mais questionou a força de Zhao Feng e seu status de prodígio esmagador. Com 17 anos, ele se tornou um prodígio extraordinário. Nessa geração, apenas Yu Tianyao e alguns outros poderiam ser comparados. A força de Zhao Feng não é muito diferente da de Xixentia, mas ele sempre consegue encontrar as falhas do oponente. O soberano da espada mística suspirou. Isso mesmo. Não existe perfeição neste mundo, e Zhao Feng sempre consegue encontrar todas as falhas. Esta é a sua carta vencedora. A soberana da lua verde assentiu. Ela havia prestado muita atenção em Zhao Feng, e no começo era por causa do pequeno gato ladrão. Mas, se isso continuar, a perna de Xixentia pode ficar aleijada. As sobrancelhas de um soberano franziram. Cada prodígio esmagador era o escolhido do continente. Pode-se dizer que eles seriam os futuros soberanos que decidiriam o destino do continente. Se pudessem fazer alguma coisa, a aliança sagrada não deixaria nenhum prodígio ser ferido, mesmo que fosse apenas um ferimento leve. Dentro da bolha, a rótula de Xixentia resistiu aos ataques do arco olhou por um tempo. Quando ele andava, ele gaguejava. Dezenas de flechas, cada uma delas contendo o poder do gelo e do relâmpago ameaçava prodígios esmagadores, mas só lhe causaram um certo dano. Zhao Feng ficou um pouco surpreso ao soltar seu arco.
Até mesmo um senhor verdadeiro ficaria ferido, se não morto, com esses ataques. Claro, em dezenas de respirações esse vencedor foi decidido. A mente de Xi Shenqian estava ferida e suas reações eram lentas. A lesão no joelho reduziu sua velocidade de movimento. Zhao Feng agora poderia destruir Xi Shenqian até mesmo em combate corpo a corpo. Bastardo sem vergonha, não fique arrogante. A deusa Bing Wei reagiu e atacou de longe. Nesse momento, ela não se importava nem um pouco com a promessa feita a Xi Shenqian. Tarde demais. Zhao Feng sorriu e guardou o arco. Olhou enquanto um clarão de chama azul brilhava em seus olhos. Olho de Deus do Fogo Relâmpago. O olho de Deus do Fogo Relâmpago de Zhao Feng primeiro se fixou no corpo de Xi Shenqian. Não é bom. Faça-o parar. As expressões dos soberanos mudaram drasticamente. Antes disso, o gelo e os raios de Zhao Feng erodiram o corpo de Xi Shenqian continuamente e a pele de Xi Shenqian ficou rígida e crocante. Quando o olho de Deus do Fogo Relâmpago pousou em Xi Shenqian, a mudança repentina de calor trouxe grande perigo tanto para seu corpo quanto para sua mente. No entanto, mesmo que soubessem disso, os soberanos não poderiam fazer nada. A reunião sagrada do dragão verdadeiro estava agora fora de controle e tudo era dirigido pela arena antiga. Nesse momento, Xi Shenqian também sentiu um perigo crítico surgir em seu coração. Ele fez o que pôde e colocou as mãos sobre a cabeça, ajoelhando-se no chão. Assim, conseguiu se esquivar do ataque e reduzir o dano. Em vez disso, um relâmpago caiu sobre a deusa Bing Wei. A deusa Bing Wei ficou atordoada quando o relâmpago explodiu e a incendiou. O relâmpago e o fogo transparentes rapidamente corroeram seu nível de energia mental e começaram a queimar. Era óbvio que o olho de Deus do Fogo Relâmpago neutralizava as habilidades de gelo da deusa Bing Wei até certo ponto e seu efeito era óbvio. Comparado ao olho de Deus do Fogo Relâmpago da primeira rodada, ele alcançou um mundo totalmente novo. Nos últimos dias, Zhao Feng absorveu o ainda mais puro Yuan Qi do relâmpago e refinou propositalmente sua verdadeira chama do relâmpago espiritual. Este ataque repentino pegou a deusa Bing Wei desprevenida e sua mente ficou levemente ferida instantaneamente enquanto sua pele branca como a neve queimava. Do outro lado, Xi Shenqian segurou a cabeça com as mãos, mas soltou um longo suspiro quando percebeu que o olho do deus do fogo e relâmpago não pousou nele. A habilidade de linhagem ocular de Zhao Feng era extremamente rápida, e ele definitivamente poderia ter atacado antes que ele cobrisse a cabeça e se ajoelhasse no chão. Se Zhao Feng fosse cruel, o olho do deus do fogo e relâmpago poderia ter aleijado o joelho de Xi Shenqian. Por que ele não me atacou? Xi Shenqian sentiu como se tivesse acabado de viver novamente. Nesse momento, ele descobriu que a deusa Bing Wei havia sido emboscada pelo olho de Deus do Fogo Relâmpago e estava levemente queimada. O lugar estava um caos perto do rio. Os dois prodígios esmagadores, Xi Shenqian e a deusa Bing Wei, estavam no chão e no ar, respectivamente, mas ambos pareciam perturbados. A pele branca como a neve da deusa Bing Wei estava queimada e seu cabelo fumegava. Ela não parecia mais uma deusa. Xi Shenqian colocou as mãos sobre a cabeça e se ajoelhou no chão. Um dos seus joelhos estava quase aleijado e seus movimentos eram lentos e rígidos. Risadas ecoaram do outro lado da arquibancada. Este Zhao Feng é muito mais inteligente do que se imaginava. Todos os soberanos soltaram um suspiro. Zhao Feng não finalizou Xi Shenqian. Em vez disso, usou o método de choque. Forçar o recuo de dois prodígios esmagadores foi mais eficaz e impressionante do que derrotar apenas um. É claro que mais pessoas ficaram chocadas com o controle inacreditável de Zhao Feng. Ondas rugiam nos corações dos gênios que assistiam. Que tipo de cena foi essa? Aos olhos deles, Zhao Feng tinha as mãos atrás das costas e seus cabelos azuis balançavam ao vento. Uma marca de flor mística em forma de relâmpago azul em sua testa brilhava e seus olhos eram penetrantes enquanto ele olhava para os dois prodígios esmagadores e enrugados. Este jovem perverso parecia ser um senhor do caminho perverso que dominava a situação, derrotando um prodígio esmagador e forçando o outro a recuar. Que tipo de métodos eram esses? Os gênios dentro e fora da bolha, bem como os especialistas de todo o continente, prenderam a respiração. Muitas pessoas estavam pensando que tipo de era essa. Primeiro havia Yu Tianyao e os outros 5 prodígios esmagadores e agora havia esse monstro. Em um curto espaço de tempo, Xi Shenqian e a deusa Bing Wei não se moveram. A deusa Bing Wei havia sido ferida pelo olho de Deus do Fogo Relâmpago e sua mente estava levemente ferida. Ela viu que Xi Shenqian estava extremamente ferido e hesitou. Neste momento no tempo, Zhao Feng teve o charme de enfrentar 2 prodígios esmagadores com confiança. Bastardo sem vergonha. Uma fria intenção assassina repleta de ódio brilhou nos olhos da deusa Bing Wei. Desde que ela atingiu o nível de um prodígio esmagador, quando foi que ela perdeu tanta face? Ela apagou o fogo relâmpago e tentou se comunicar com Xi Shenqian através do sentido espiritual. Eu perdi.
Xi Shenqian sorriu amargamente e não teve mais coragem de lutar, ficando até um pouco grato por Zhao Feng não ter acabado com sua perna. A retirada de Xi Shenqian deixou apenas a deusa Bing Wei para trás e quando ela olhou para Zhao Feng, uma frieza irradiou dela. Acima da área próxima ao rio, Zhao Feng e a deusa Bing Wei se encontraram mais uma vez enquanto os ventos gelados uivavam e os relâmpagos brilhavam. Esse bastardo fez com que minha irmãzinha não pudesse participar da reunião sagrada do dragão verdadeiro e roubou habilidades da nossa herança de gelo místico, ascendendo passo a passo. Os olhos da deusa Bing Wei brilharam com frieza e seu peito arfava de ódio. Sua pele se iluminou quando seu corpo encantado de jade de gelo místico foi ativado e uma poderosa aura de gelo envolveu um raio de 100 metros. O frio chegava até os ossos e tinha um efeito parecido com o olho da alma de gelo de Zhao Feng, ativando ainda mais o poder de sua linhagem e aumentando sua defesa e velocidade de recuperação, ao mesmo tempo em que forma um domínio de gelo. O coração de Zhao Feng deu um pulo quando ele percebeu que a força da deusa Bing Wei estava escondida mais profundamente do que ele pensava. Em apenas algumas respirações, a pele da deusa Bing Wei estava perfeita como a neve, macia e suave. A única coisa que ela não conseguiu curar instantaneamente foi o ferimento em sua mente. Este é o poder do domínio. Usando seu corpo encantado de jade de gelo místico e sua linhagem para congelar tudo dentro de um certo raio. Mesmo se um prodígio esmagador entrasse, sua velocidade diminuiria significativamente. A cabeça de Motiani apareceu enquanto ele observava a batalha de longe. Ele ficou surpreso ao ver Zhao Feng derrotar Xi Shenqian e não estava preocupado com Zhao Feng lutando contra a deusa Bing Wei. Afinal, a linhagem de Zhao Feng se opunha à da deusa Bing Wei e seu olho de deus do fogo relâmpago também era mortal para ela. Se esse domínio de gelo fosse usado junto com o domínio de gravidade de Xi Shenqian, seu efeito dobraria. A mente de Zhao Feng se voltou e ele imediatamente entendeu o plano original da deusa Bing Wei e Xi Shenqian. Uma vez que o domínio do gelo e o domínio da gravidade fossem usados juntos, até mesmo aqueles no rank de Senhor Verdadeiro seriam restringidos. Em toda a reunião sagrada do Dragão Verdadeiro, provavelmente ninguém conseguiria quebrá-lo. Vento gelado místico do norte extremo. A deusa Bing Wei disparou uma rajada de vento caótica e o uivante que congelou tudo em seu caminho e o sangue e o ki do espírito verdadeiro de Zhao Feng começaram a congelar. Se não fosse pelo poder de sua linhagem, a deusa Bing Wei definitivamente seria uma oponente problemática. Uma figura magnífica surgiu atrás de Zhao Feng e sentou-se em um trono. Quando os ataques de gelo da deusa Bing Wei se aproximaram, uma parte dele foi absorvida. Zhao Feng estava protegido do gelo e tinha uma grande resistência a ele. Montanha mística supressora de demônios de gelo. A deusa Bing Wei gritou enquanto suas mãos de jade invocavam várias montanhas de gelo que desciam em direção a Zhao Feng. O que essa deusa Bing Wei está planejando? Zhao Feng estava desconfiado. Ele levantou as mãos e duas fontes do espírito verdadeiro surgiram dele, quebrando as montanhas de gelo. Comparado a antes, Zhao Feng teve muito mais facilidade ao lutar contra a deusa Bing Wei. Os olhos da deusa Bing Wei brilharam quando ela se aproximou e seu domínio de gelo envolveu Zhao Feng. Zhao Feng parecia cair em incontáveis blocos de gelo, mas a figura e o trono atrás dele absorviam o gelo continuamente. O domínio do gelo é realmente forte, mas tem um efeito muito mais fraco para mim. Zhao Feng pensou. O domínio do gelo usava frio extremo para congelar tudo ao seu redor, mas para Zhao Feng, o efeito era pelo menos 70% menor. A deusa Bing Wei estava apenas desperdiçando sua energia. Entretanto, Zhao Feng logo percebeu que algo estava errado. A deusa Bing Wei continuou se aproximando e o domínio do gelo se tornou mais forte, já que o corpo encantador de jade de gelo místico da deusa Bing Wei era seu núcleo. Mas Zhao Feng não temia a deusa Bing Wei em combate corpo a corpo. O poder do gelo e do relâmpago floresceu quando os dois se chocaram repetidas vezes. Zhao Feng se tornou mais corajoso com o passar do tempo e seu ki do espírito verdadeiro fluiu mais suavemente. A deusa Bing Wei não tinha nenhuma vantagem em combate corpo a corpo. Zhao Feng realmente tinha a força de um prodígio esmagador, e sua linhagem era sua inimiga. Ele não a temia, nem em combate corpo a corpo, nem em combate de longa distância. É claro que a linhagem de Zhao Feng também não conseguiu lidar com a deusa Bing Wei. A defesa do corpo encantador de jade de gelo místico da deusa Bing Wei era extremamente forte e podia bloquear quase completamente qualquer ataque normal. Olho de Deus do fogo relâmpago. Zhao Feng disparou uma habilidade de linhagem ocular no corpo da deusa Bing Wei, mas sob o domínio do gelo, o dano do olho de Deus do fogo relâmpago foi enfraquecido um pouco. Além disso, a deusa Bing Wei estava atenta e não foi pega de surpresa. O olho de Deus do fogo relâmpago de Zhao Feng apenas feriu um pouco a mente da deusa Bing Wei. A deusa Bing Wei bufou e cerrou os dentes ao receber o golpe diretamente. Definitivamente há um truque. Os olhos de Zhao Feng brilharam quando ele viu que a deusa Bing Wei continuava lutando a curta distância.
A velocidade de Zhao Feng foi de fato reduzida pelo domínio de gelo da deusa Bing Wei, mas suas habilidades de combate corpo a corpo eram apenas medianas. Ela não era tão poderosa quanto Xi Shenqian e nem tão ágil quanto ele. Zhao Feng logo descobriu uma falha na deusa Bing Wei. Flor mística do relâmpago de gelo. Os olhos de Zhao Feng brilharam quando seu poder de gelo e relâmpago avançou em direção ao peito da deusa Bing Wei, que não tinha proteção ali. A expressão da deusa Bing Wei mudou enquanto ela tentava se esquivar. Era tarde demais e a palma da mão de Zhao Feng já havia alcançado seu peito. Zhao Feng sentiu uma maciez na palma da mão. Seu rosto imediatamente ficou levemente vermelho e ele ficou estupefato. Em termos de defesa pura, o corpo encantador de jade de gelo místico da deusa Bing Wei era o mesmo que o de Xi Shenqian e tinha alta resiliência ao gelo. Portanto, esta palma quase não feriu a deusa Bing Wei. Droga! Fui enganado. Zhao Feng percebeu que a deusa Bing Wei havia deixado essa falha para ele de propósito. Enquanto pensava, viu a deusa Bing Wei revelar um sorriso presunçoso. Assim que ele tentou recuar, o domínio de gelo da deusa Bing Wei atingiu seu pico e o frio crítico quase congelou o sangue de Zhao Feng enquanto ele diminuía a velocidade. Além disso, a deusa Bing Wei também estendeu os braços e abraçou Zhao Feng. Gritos de surpresa vieram de todos os lugares. Os espectadores próximos ficaram boquiabertos e as bocas dos especialistas na antiga arena quase caíram no chão. Isso mesmo. A deusa Bing Wei abraçou Zhao Feng de uma forma muito forte. Se estivesse em outro lugar, eles seriam considerados um casal. Zhao Feng a subestimou. Um sorriso apareceu no rosto da rainha do gelo mística. Zhao Feng ficou parado enquanto era fortemente abraçado pela deusa Bing Wei e uma frieza terrível se espalhou por todo seu corpo. Ser abraçado por uma pessoa tão linda deveria ser ótimo, mas para Zhao Feng, ele estava a meio caminho da condenação. Uma frieza sem limites prendeu o corpo de Zhao Feng e num piscar de olhos uma camada de gelo se espalhou por seu corpo e estava tentando dar um passo adiante e congelar seu ki do espírito verdadeiro e poder de linhagem. Quão descarada é essa deusa Bing Wei que usa seus seios para me atrair e me congelar. Zhao Feng soluçou enquanto congelava. E assim, ele e a deusa Bing Wei se abraçaram. No começo, foi um calor, mas depois veio um frio infinito. Os dois estavam bem próximos um do outro. A boca de Zhao Feng quase beijou o rosto da deusa Bing Wei, e esta era como uma deusa de gelo enquanto sua boca se curvava em intenção assassina. Além do poder de sua linhagem, a maestria e a percepção de Zhao Feng sobre o gelo eram mais do que iguais às da deusa Bing Wei. Com uma distância tão pequena entre eles, a vantagem de velocidade de Zhao Feng era inútil. Não era como se Zhao Feng não quisesse resistir. O cultivo da deusa Bing Wei era 2 níveis maior que o dele e ela possuía um ki de espírito verdadeiro mais puro e denso. Ela também possuía um poder de linhagem e o atributo do seu corpo encantador de jade de gelo místico o superava. Em termos de frieza, o domínio da deusa Bing Wei também suprimiu Zhao Feng. Portanto, estando fortemente abraçado e congelado, Zhao Feng não conseguiu resistir. A olho nu, era possível ver que a área ao redor dos dois estava sendo transformada em gelo. O corpo de Zhao Feng foi totalmente selado em gelo e a deusa Bing Wei não foi muito afetada. Em apenas algumas respirações, tudo num raio de 100 metros foi selado em gelo e até mesmo aqueles no ranking místico verdadeiro acharam difícil chegar perto. No centro do mundo de gelo, a escultura de gelo de um homem e uma mulher se abraçavam fortemente como um casal. Motiani ficou atordoado e Xi Shenqian ficou atordoado ao sentir uma frieza tomar conta dele. O que foi isso? Nas bocas dos gênios observadores caberia uma maçã. Que porra é essa? Como esses dois ficaram presos no gelo? Eu sabia que essa vadia não teria boa vontade. Taiyon Xuangyi observou em choque o homem e a mulher selados no gelo. Ao mesmo tempo, do lado leste, perto do rio, o Yuan-Qi do céu e da terra começou a se mover. O ar e a terra pareciam tremer e luzes multicoloridas faziam o rio próximo criar ondas. A irmã Yufei conseguiu superar isso. Motiani exclamou e uma poderosa classificação mística verdadeira apareceu. O Yuan-Qi do céu e da terra pareceu atender ao seu chamado e criou uma cena deslumbrante. Invocar o Yuan-Qi do céu e da terra só pode ser feito por aqueles no ranking de Senhor verdadeiro. Como isso é possível? Os especialistas que assistiam na antiga arena exclamaram. Quando Zhao Yufei rompeu o céu e a terra, Yuan-Qi criou flores, como se dissesse que ela era a escolhida dos céus. Que tipo de linhagem ela tem para ter o ímpeto de um Senhor verdadeiro quando está apenas alcançando o místico verdadeiro? Os 9 soberanos ficaram surpresos. Essa cena só havia aparecido em algumas lendas, como a do patriarca da religião da Lua Escarlate, o santo da espada Yevushi e o Tianyao. Neste momento, outra poderosa sombra de herança apareceu nas nuvens acima da antiga arena. Fim dos capítulos do 369 ao 371. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui.
Até próxima, e tchau.